quando se pensa nos transtornos mentais em si, é a doença mais prevalente do mundo, atingindo mais de 320 milhões de pessoas. Dado mais específico, são 322 milhões de pessoas no planeta todo. Dados mais recentes, por exemplo, da própria OMS, de 2017, um estudo que vão nos trazendo dados mais regionalizados, coloca o Brasil, por exemplo, como país da América Latina, até pelas suas dimensões continentais, como um país no qual existe o maior número de casos, tanto de depressão e ansiedade, que tem, como já foi bem colocado, uma relação muito íntima com o suicídio. Quando nós pensamos em suicídio, que é uma grande tragédia silenciosa, matando aí milhões, milhares de pessoas, quase por volta de 1 milhão de pessoas, dados extraoficiais por ano. O maior número dessas pessoas que cometem suicídio é portadora de um quadro de depressão grave. Eu gosto de iniciar falando a depressão para aquilo que ela não é. O que não é a depressão? Depressão não é falta do que fazer e depressão não é frescura, que por vezes é uma linguagem utilizada aí de uma forma é, até preconceituosa no nosso dia a dia, numa linguagem mais leiga, até nas relações que a gente vai estabelecendo, por vezes dentro de casa mesmo, quando um daqueles indivíduos vai adoecendo e nós olhamos dessa maneira: vai trabalhar, ocupa teu tempo, para de ser preguiçoso, levanta daí, isso não é nada, isso é frescura, ou é coisa da tua cabeça. São falas muito recorrentes, olhando para um quadro de depressão de uma maneira muito reducionista e não a colocando no papel que se lhe faz justo, que é de uma doença sistêmica, ou seja, uma doença que impacta o ser de uma maneira integral. A nossa divisão, quando se fala, por exemplo, em saúde física, em saúde mental, ou mesmo quando se fala em saúde espiritual, é uma divisão meramente didática. Nós precisamos olhar para o ser de uma forma integral. Então, se eu fico impactado do ponto de vista psíquico, emocional, é claro que eu vou ter um impacto físico também. E isso se vê muito bem hoje naquilo que nós entendemos dos quadros de depressão. Por que dos quadros de depressão? Porque eu vou fazendo aí de uma forma muito básica, mais simples, uma divisão entre depressão leve, moderada, depressão grave, a grave aí caracterizada pela presença ou ausência de ditos sintomas psicóticos, que nós conhecemos como ouvir vozes, ver coisas, enfim, ou ter um certo rompimento com a realidade. Então, nós estamos aí tocando o extremo de um quadro de depressão, de um adoecimento. Existe um espectro. No geral, o que se imagina no dia a dia é que depressão corresponde só àquela situação mais específica, na qual o indivíduo ele tem dificuldades gigantescas de sair de casa, de levantar da cama, de tomar banho, de se alimentar, e no qual, naquele momento, ele, por vezes, vai cogitando o suicídio como uma alternativa para pôr fim às suas dores e ao seu sofrimento. Mas existem quadros mais leves e mais moderados, que vão se caracterizando, dentro desse conjunto, por desesperança, por uma sensação de perda de energia, por fadiga, perda de gosto de fazer as atividades que comumente aquela pessoa fazia, né? Os pensamentos negativos, que eu já citei agora por vezes, também tendo alguns pensamentos relacionados ao suicídio, sintomas psicóticos que já foram citados aí nos casos mais graves, enfim, uma avolia, que a gente diz, que ou seja, uma falta de vontade, uma diminuição da vontade, esses elementos todos, somado ou não com a tristeza, porque em alguns casos os pacientes eles negam tristeza, negam o sentimento de angústia, mas são sintomas que podem ou não estar presentes dentro desse conjunto que vai me servindo de base justamente para poder fechar o diagnóstico. É conhecido, não, são os famosos 4 Ds do suicídio, né? São os Ds que levam a pessoa ao suicídio, que é a depressão, é uma delas, a desesperança é outra, né? E a desesperança é a falta da crença em algo positivo, benéfico, ou melhor daqui a pouco. E o Espiritismo traz essa compreensão, né, para as pessoas, de que você pode estar vivendo nesse determinado momento, né, um processo de dificuldade emocional, físico, espiritual, né, de qualquer, né, natureza, mas
ele traz, ele nos revela, né, que essas situações são passageiras, né, que elas podem ser mudadas na continuidade das nossas vivências enquanto espírito. Né, os outros dois Ds, então, além da depressão e da desesperança, nós temos o desespero, né, que são situações mais momentâneas, né, em que a pessoa se envolve, né, que ela desenvolve, na verdade, e é no desespero que às vezes ela comete o suicídio. O outro D, de que nós falamos, seria o desamparo. O desamparo são pessoas que se colocam, ou se colocam, ou foram colocadas e se permitem ficar. Né? Não se movimentam para sair de situações de dor, situações, né, às vezes até desesperadoras. São esse desamparo, que a gente chama de desamparo aprendido, a pessoa aprende, né, a ficar, a se colocar e a permanecer em situações de desamparo. Elas são muito comuns, por exemplo, nos casos de dependência e de codependência. Né? Então, as religiões trazem, né, e também o espiritismo, portanto, né, trazem elementos com possibilidades, né, compreensões, vivências que permitem a pessoa refletir a respeito de cada uma dessas questões, né? Depressão, desesperança, desespero, desamparo, que ele vai eventualmente vivenciar numa situação em que a ideação suicida está presente. Há alguns anos se dizia que a depressão seria o grande mal do século XXI e que os problemas decorrentes da depressão seriam avassaladores. E eu tenho tido a oportunidade de conviver com isso na minha pele, né? Seja na comunidade terapêutica com as mulheres comprometidas com droga, seja ainda no meu trabalho com adolescentes, porque de fato o que nós temos visto, o que eu tenho vivenciado, é sim o contato com muitas pessoas em processos depressivos, em processos de ansiedade, né, com transtornos de ansiedade generalizada. E infelizmente nos nossos adolescentes, que é o meu público hoje que eu trabalho no colégio, são os casos efetivos de adolescentes que se automutilam, com ideação suicida e, infelizmente, alguns com tentativas. Nós fizemos a Convenção Mundial Garantias e Direitos Constitucionais. E foi uma convenção do direito, mas totalmente com abordagem na psicologia. Então, tinha ministro, mas então, teve todos os painéis. Foram 34 painéis e nós fizemos a Carta de Brasília, que a gente cumpriria a carta. E a questão da prevenção ao suicídio, o que aconteceu? Quando Lacerda fez a palestra dele, o painel dele, foi o painel que mais foi ovacionado no centro de convenções e eu comecei a mandar receber mensagem para o professor Lacerda. Aí eu falei, então cumprimos um dever. Eu falei, olha, Lacerda, eu preciso de você. A gente tem uma Carta de Brasília aí que a gente vai ter que agora fazer a prevenção ao suicídio no DF. E o professor, aí ele falou assim, Fábio, ótimo, eu vou te colocar uma palestra na Católica para a gente vai começar a fazer nosso trabalho em conjunto. Você vai falar sobre codependência afetiva. E isso foi um mês depois. Vicente, a gente tinha quase 1000 pessoas no auditório. Quando começou a falar das angústias humanas, e era para alunos de rede pública e estudantes da Católica, o que mais me mobilizou é quando um psicólogo começou a falar do que eram esses vazios. Uma pessoa surtou. E aí eu ia falar depois. E aí eu vi assim, então, mexeu nas entranhas e eu acredito que aquele jovem deve ter tentado suicídio. Mexeu assim. Mas aí tinha uma psicóloga, pegou, mas assim, a dor é tão grande que aí me mobilizou e falei assim, meu Deus do céu, então a gente está vendo isso aqui, eram 1000 pessoas, lotado, que até então eu sabia do suicídio, só que eu não estava muito sabendo, não. E quando eu fui falar da codependência, comecei a falar da questão do sistema, da família. Aí eu falei que a RIEC já estava com projetos para trazer, para a gente atendimento à comunidade. Quando eu sentei, Vicente, meu telefone parou de tocar. E as pessoas viram para mim. Aí foi quando eu falei, Lacerda, vamos fazer um trabalho. Então aí a gente começou a fazer um trabalho, o Lacerda veio como diretor da RIEC para essa área. Então, desde então, é um dos projetos mais
para mim, mais nobres, porque a gente está conseguindo, o Lacerda está conseguindo capacitar, primeiro, alunos que não podem ter condições nem saber que é psicólogo, né? Então, a gente capacita alunos marginalizados. E as cartinhas que a gente vê dói muito, então não tem vontade de viver. Mas aí, a grande coisa boa do Lacerda é que ele traz o positivo. Ele traz a solução. Então, a gente tem que apadrinhar, a gente tem que cuidar, a gente precisa da terapia, a gente precisa de um grupo. E nesses últimos 2 anos, foi o projeto que mais, assim, ó, ele deu um boom. E o ano passado, a gente começou a capacitar tribunais, Ministério Público. Estou falando as pessoas dos órgãos. Então, foi suicídio. O que eu percebi? Que aí o pessoal mandava chamar presidente, então, tribunal. É muito difícil falar sobre você mesmo. Então, pode ser o que for, desembargador, ministro. Então é você tocar na alma humana. Aí eu falei, o trabalho da RIEX é tocar na alma humana. O que eu acho aí mais bonito da prevenção, que é doído, mas eles pedem socorro. E o outro lado, nós, então, temos que estar, então, nós, enquanto sociedade, temos que estar atentos. Não é só um templo religioso, não é só uma clínica de psicologia. Todos nós. Até para a gente conduzir a psicologia, a psiquiatria, que tem caso, vai ter que tomar remédio mesmo. Dos 300 milhões que nós tínhamos na fase pré-Covid, que nesse momento nós temos uma estatística muito maior, que não está sendo mensurada, nós tínhamos no Brasil 12 milhões de depressivos. E é a doença que mais tem afastado nossos trabalhadores. Principalmente os 14 grupos vulneráveis da prática do suicídio, né? Nós precisamos entender o fenômeno. O suicídio é um fenômeno. Quem vai falar é um dos pais da sociologia, que é Emily Durkheim, em seu livro O Suicídio. Então, é um fenômeno ou um processo. E um processo ele é formado de procedimentos. Então, de uma forma simplista, eu vou dividir em 2 procedimentos. Ou o que a gente chama de dados primários e dados secundários. Um dado primário é a doença mental. Um dado secundário é exatamente a questão do alcoolismo, do desemprego, da pandemia. Então, a pandemia tem uma relação direta com os transtornos. Não só a depressão, mas nós temos a ansiedade. O Brasil é o primeiro país do mundo em estatística de ansiedade. E nós temos também a esquizofrenia, a oligofrenia. Então, para entender esse processo, nós precisamos, o processo multifatorial, complexo, nós precisamos resgatar uma pesquisa do Bertolotti. Bertolotti fez uma pesquisa com 16.629 casos de pessoas que praticaram suicídio. E 99% tinha algum tipo de transtorno. Segundo o Fórum Econômico Mundial, as desordens mentais estão crescendo em todos os países e podem custar à economia global mais de 16 trilhões de dólares entre 2010 e 2030. E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, suicídio é um sério problema de saúde pública. A prevenção ao suicídio é plenamente possível de ser realizada e quase sempre possui baixo custo. Mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão, que é a principal causa de suicídio. Um indivíduo a cada 40 segundos e cerca de 800 mil pessoas anualmente morrem por suicídio. O fator de risco mais importante para o suicídio é a ocorrência de uma tentativa anterior. Famílias e escolas desempenham um papel fundamental na prevenção ao suicídio. O suicídio é um tema complexo e, portanto, sua prevenção requer coordenação e colaboração entre múltiplos setores da sociedade. Não publique fotografias do falecido ou cartas suicidas. Não informe detalhes específicos do método utilizado. Não dê explicações simplistas. Não glorifique o suicídio ou faça sensacionalismo sobre o caso. Não use estereótipos religiosos ou culturais. Não atribua culpas.
E, finalmente, segundo Cartilha de Prevenção ao Suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria, o suicídio deve ser considerado como desfecho de uma série de fatores que se acumulam na história do indivíduo, não podendo ser considerado de forma causal e simplista, relacionado apenas a determinados acontecimentos pontuais da vida do sujeito. É a consequência de um processo. Você é muito importante. Faça sua parte e ajude como puder. O seu próximo agradece. Que apesar de tantos progressos, mas o ser humano está distante de si mesmo. Ele não consegue olhar para dentro. Então, se ele não olha para dentro, ele não percebe essa questão emocional. Ele não percebe as dificuldades. O que tem? Que emoção eu sinto? Está acontecendo isso? O que eu sinto? Quais os sentimentos presentes? Esses sentimentos, eles vêm através de uma emoção grande, de uma emoção normal. Não, o ser humano, ele está muito distante dele próprio. Eu conheço uma pessoa que melhorou e já teve depressão, essa pessoa sou eu. Então eu já tive depressão e eu iniciei a prática da meditação justamente porque eu era deprimido. Então esse meu caminho para hoje estar aqui falando com vocês, ele se iniciou justamente por uma falta de respostas, né? Então eu procurei em todos os lugares que você possa imaginar uma cura para os meus sintomas, né? Desde a psiquiatria, vários tipos de técnicas da psicologia, várias técnicas complementares também, acupuntura, florais, enfim, o que você possa imaginar, eu já havia tentado, né? E isso aconteceu há aproximadamente 8 anos atrás. Eu era jovem, estava na faculdade e comecei a perceber que talvez aquele lugar não era onde eu queria estar, né? Talvez eu estaria ali de maneira forçada. E à medida que eu fui crescendo, a minha juventude ela foi muito influenciada por aqueles que estavam ao meu redor, né? Todos estavam sempre me dizendo o que fazer, qual curso eu deveria fazer na faculdade, qual era o estilo de vida ideal para mim. E quando eu cheguei na faculdade, eu me deparei com uma realidade. Uau, é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida? Será que é isso que eu quero mesmo? E aí o meu mundo, ele começou a cair, né? Pedaço por pedaço. Porque tudo aquilo que eu tinha construído para o meu futuro e para a minha vida, na realidade, não era bom. E aí eu comecei a ficar deprimido, porque eu comecei a pensar, não vou conseguir suprir as expectativas dos meus pais, eu não vou conseguir ser feliz, eu não vou conseguir ser um bom profissional. E aí a minha mente começava a criar todos esses pensamentos tóxicos, né? De autodegradação. E esses diálogos internos, eles são muito prejudiciais, porque é como se você passasse o dia inteiro tendo essas conversas negativas consigo mesmo. E aí anos se passaram, os sintomas começaram a ficar mais intensos, né? E eu comecei a fazer um acompanhamento psiquiátrico, eu tomava 4 remédios diferentes para depressão e ficando cada vez com menos energia, cada vez menos disposição para ir para a faculdade, cada vez menos disposição para interagir com as pessoas. No meu entender, está muito mais difícil ser jovem hoje do que ser jovem há 30 anos atrás. O jovem hoje tem uma agenda de executivo. Ele estuda de manhã, de tarde, de noite. A família o prepara para ser o cara. Ele tem que ser o melhor. Se ele for mais ou menos, não conta. Aí ele entra nos sites por aí e diz assim, você é o cara, você merece. Vai lá, a natureza conspira contra você. Aí ele não tira uma nota boa na prova, ele diz, mas cadê aquele pessoal que disse que a natureza conspirava contra mim? Mas cadê o povo que disse que eu mereço? Né? E ele começa a entrar em parafuso, porque ele é muito cobrado. O jovem hoje não descansa mais. Os meninos estão estudando para o Enem quando entra no colégio, por amor de Deus.
Por amor de Deus, não se tem mais infância, não se tem mais juventude, ele não joga mais bola com os amigos, ele não se diverte mais, porque toda a agenda dele gira em função do alto desempenho. Papai e mamãe quer que ele seja o melhor em francês, em inglês, em espanhol, em russo, em alemão, que ele saiba tocar piano, dançar balé, escalar o Everest. Alô? Então ele entra em parafuso, é muita demanda, é muita cobrança. Eu acho que os pais, as escolas, as famílias precisam parar de querer criar um método infalível de sucesso. De que se você fizer uma faculdade tal ou montar uma empresa tal, você vai ser o rico e não vai passar necessidade. Porque pode até ser que você tenha dinheiro, mas a necessidade vem de outro lugar. Porque o dinheiro ele não vai comprar saúde, ele não vai comprar essa estima. E o que eu mais percebo é isso, os meninos com a vida vazia, né? Tipo, com um buraco lá dentro, que não tem saúde para nada, e aí vira um desastre total. Então, para mim, vem uma questão muito de lidar com gente, de você olhar para as pessoas, de você pegar, para mim, dentro do empreendedorismo, não adianta eu pegar, contratar funcionário que vai trabalhar no horário onde ele não dá conta. Eu preciso trabalhar e conversar com ele para um horário que ele é produtivo, um horário que ele é muito bom. E na outra, querido, não adianta você ficar aqui, porque aqui eu só preciso que você entregue. E está tudo bem se você não consegue entregar. Vamos ver o que falta para você entregar? É um curso, é uma capacitação, é a questão da produtividade? Com a galera que trabalha comigo, os meus funcionários, é muito produtividade. É tipo, eles não conseguem lidar com produtividade, porque eles estão sempre querendo aprender linguagens novas de programação, não sei o que, e eu falo, tá, mas para quê? Não, porque quando eu estiver não sei aonde, eu preciso saber. Não, você não precisa saber nada. Você escolhe essa e fica muito bom nessa. Depois que você massificar essa, a gente vai para outra. Ah, mas se eu não souber a outra, eu vou ficar... Não vai. Não vai, porque eu estava brincando hoje com um que ele dizia assim, nossa, Karine, vamos fazer não sei o que na rede social nova. Como assim rede social? Não, porque a gente tem que entrar nessa rede social, porque o Instagram ele só tem 60 milhões de pessoas. Eu falei, você já atingiu 60 milhões? Não, porque eu tenho que aprender essa nova. Mas, cara, tu não tem nem 6 mil pessoas e você quer cuidar de uma outra, sendo que uma tem 60 milhões e você não tem nem... Então, assim, massifica essa, tem muito mercado para você atingir aqui ainda, para depois você ir para lá. Para de achar que sempre falta. Aí ele estava querendo aprender outra coisa, e mais ansiedade, mais tempo, mas não dorme porque está preocupado, porque falta isso. Nunca, a gente está sempre faltando. E eu sempre digo que minha teoria é, do ponto A para o ponto B, tem o ponto A1, o A2, A3, então assim, para de olhar o que falta e olha os passos que você deu. Tá, eu não consegui ganhar 5 milhões, mas eu consegui ganhar 5 mil. Caraca, vamos comemorar as pequenas vitórias. Eu até brinco que lá na empresa a gente tem um carimbozinho, que é comemore as pequenas vitórias. Tipo, se você conseguiu 2 pessoas, já é mais que 1. Você já cresceu 200%, então vai devagar, tipo, vai. E massifica, aprende com os erros e vai. Só que essa percepção as pessoas não têm. E eu vi que o segredo de você empreender e ter sucesso é muito mais esse, é muito mais entender que às vezes eu quero que uma pessoa seja muito boa em algo que ela não vai ser. Para que eu vou querer que um cara seja muito bom, videomaker, mas ele ele não gosta daquilo. É até estranho, porque quando alguém vem me fazer entrevista comigo, eu sempre falo, me fala o que você gosta de fazer. Não, mas eu faço qualquer coisa. Não, qualquer coisa eu não quero. Me fala o que você ama fazer. A educação dos nossos filhos está terceirizada para o Google, terceirizada para a escola, que tem um outro tipo de educação a fornecer para os nossos filhos, né? Que é a instrução, a sabedoria, e que os pais fazem coisas e deveriam fazer coisas que são insubstituíveis, que criam lastro emocional, lastro psicológico, para que os nossos filhos tenham estrutura para enfrentar os reveses da vida. E como eles não têm hoje, isso não acontece. O perfil psicológico desses que acabam resvalando e se entregando ao suicídio, ele perpassa por todos esses conflitos sociais, por toda essa modernidade que faz com que as relações... Eu não sou Zygmunt Bauman para falar de relações líquidas, eu sou Adeilson Salles brasileiro, então eu falo das relações miojo, que são instantâneas também, relações sem conteúdo e que acabam promovendo o vazio existencial.
Então, a gente observa e não podemos nos esquecer, em hipótese alguma, que tem a dimensão espiritual paralela a essa realidade. Todos têm uma história de já ter vivido. Então, processos como a baleia azul, por exemplo, que nós escrevemos até sobre esse tema no livro Game Over, que foi muito bem aceito, está sendo muito bem aceito pelas pessoas. Quando eu terminei o livro, surgiu a baleia azul e o espírito já vinha falar, nesse livro, no último capítulo, sobre as obsessões coletivas juvenis ocorrendo através da tecnologia, que nada mais é do que a baleia azul e outras práticas como o Shocking Game. Eu diria que você precisa compreender a sua humanidade e respeitar essa humanidade, né, no sentido de saber que o humano, né, é aquele que passa por dificuldades, é aquele que passa por experiências positivas, né, mas ele resolve. Nós aprendemos por tentativa e erro. Nós vamos errar sempre para poder aprender. Então, para a sua situação, existe saída, existe solução. Na vida humana não existe uma única situação que não possa ser solucionada de alguma forma, que não existam respostas que possam atender os anseios do seu coração, os anseios da sua mente. Existe sim possibilidade de ficar bem, existe possibilidade de estar pleno, existe possibilidade de ser feliz. Então, se você está angustiado, fale. Busque alguém, busque um amigo, busque o seu familiar, né? Ou, se tiver à disposição, busque um profissional, fale, né, das suas questões, fale das suas angústias, fale dessas limitações que você imagina ter dentro de si. E vá criando, na medida da possibilidade, na medida que essa ajuda vai aparecendo, uma disposição, né, para aderir, para fazer os tratamentos que sejam sugeridos para você. Tire um tanto da cabeça os conceitos errôneos, os pré-conceitos e aceite se tratar. Obviamente que, estou dizendo que existe a possibilidade, mas essa possibilidade, para se tornar real, precisa da sua colaboração. E essa colaboração, nem sempre, no momento inicial, tem que ser uma colaboração maior do que as pessoas que estão à sua volta. O que precisa agora, nesse momento, é só da sua disponibilidade de dar esse passo. O que se pede de você nesse momento é isso, disponibilidade para um primeiro passo. Deixe as pessoas ajudarem você. Existe, sim, solução para tudo isso que você está sentindo. O meu recado para você que está sofrendo de depressão ou que provavelmente pensa em tirar a própria vida é que comece a enxergar a beleza do seu ser, do jeito que você é hoje. Não há nada de errado com você. Eu também já tive depressão e uma das minhas maiores dores era sempre ouvir que eu tinha que estar feliz, que eu tinha que mudar, e isso só me deixava mais triste. Então, a minha principal mensagem é que você comece a perceber a beleza do seu ser, do jeito que você é hoje, e compreenda que não há nada de errado em estar deprimido. E com certeza, não é um momento fácil que você está passando agora. Eu já estive aí nesse lugar. Porém, eu posso te garantir que as pessoas que estão com você, mesmo que sejam poucas, te amam, querem o seu bem. E eu também posso te garantir que existem pessoas no mundo lá fora dispostas a te ajudar. Então, não se prive de pedir ajuda, não se prive de demonstrar as suas fraquezas e não se prive também de assumir que é possível mudar. Eu acredito que quando nós observamos a natureza, é possível enxergar a completude das coisas e é possível enxergar que tudo funciona de acordo com uma vontade que nos guia. E à medida que nós começamos a enxergar na própria natureza
que as coisas funcionam segundo esse propósito, nós começamos a enxergar que talvez tenha um propósito guardado para nós. E a minha mensagem vai muito no sentido de enxergar a sua beleza. Eu acho que isso é o principal, porque não é mais o momento de você se sentir marginalizado ou de você se sentir vítima do mundo e das coisas. Perceba a sua força, perceba, de fato, a sua capacidade de mudar. E saiba também que esse caminho de mudança ele leva tempo. E quanto mais você lutar contra esses pensamentos e essas emoções que tanto te prejudicam, mais elas irão tomar força e te prejudicar. Então comece a aceitar as emoções, os pensamentos que vêm e não se prive de buscar ajuda. Eu acho que essa é a principal parte. E também deixo aqui uma mensagem para aqueles que conhecem alguém que tem depressão. Não deixe por menos. Não tire o peso dessa situação. Não finja que está tudo bem. Procure se esforçar para apoiar essa pessoa. Faça um esforço além das suas capacidades. Porque, sem dúvida, o seu amor, a sua escuta, a sua dedicação irão gerar bons frutos. E, sem dúvida, a vida dessa pessoa será tocada. E tenha fé. Eu acredito que a fé, de fato, é o que pode ser o grande catalisador da sua mudança. E quando eu digo fé, eu não me refiro especificamente a alguma entidade, ou não digo que você tem que se afiliar a alguma religião. Mas tenha fé em si mesmo. Tenha fé nesse algo que habita no seu coração, certo? Porque, de fato, acreditar é o que vai propiciar a sua mudança. E se você tem uma religião, acredite nas forças que estão atuando para que você esteja aqui agora, certo? Porque nada acontece por acaso. Então, se você está passando por isso hoje, é porque talvez você consiga atravessar, você tenha força para atravessar. Então, nunca deixe de ter fé, porque a pior coisa no mundo é termos mais medo do que fé. O medo, ele não pode ter toda essa influência na nossa vida, pois ele é apenas algo que a nossa própria mente cria. Então deixe de lado tudo aquilo que te falaram durante a sua vida, tudo aquilo que tem te falado sobre o que você deve ou não deve fazer, ou sobre como você deve ou não deve ser. Abra espaço para a fé e para confiar no seu propósito, naquilo que você carrega no seu coração. É muito complicado encontrar alguém que diga que tudo é fácil. Todos nós temos dificuldades, todos nós. E eu fico me perguntando se algum jovem hoje me perguntasse assim, Patrícia, por que eu não devo me matar? Por que eu não devo interromper a minha vida? O que eu diria para esse jovem? O que eu diria para esse adolescente? Eu diria, olha, a vida vale a pena com todas as dificuldades que nós temos. Mas ela vale muito a pena porque você é muito especial. E porque você pode compartilhar a sua dor com alguém. Há alguém no mundo pronto, disponível para te acolher, para te ouvir e para tentar, junto com você, encontrar uma possibilidade de minimizar essa dor para encontrar, quem sabe, uma saída. Porque tudo vai passando e a gente vai aprendendo e a gente vai crescendo e vai se tornando uma criatura melhor. Então, se você está pensando em desistir, para um pouquinho, respira e dá a oportunidade para alguém te estender a mão, apertar sua mão junto contigo e dizer, olha, vamos junto. Por aqui, quem sabe, a gente consegue amenizar essa dor e encontrar uma estratégia. Porque sempre tem. A grande questão é que muitas vezes a gente quer encontrar essa saída sozinho. Mas sozinho nós somos muito mais fracos. Sozinho nós temos muito mais chances de fraquejar e de
não conseguir. Por isso que nós podemos contar uns com os outros. E sempre há alguém que pode nos estender a mão. A vida vale muito a pena, sim. E você é muito especial para alguém, não tenha dúvida disso. Primavera vem, espalhando suas cores. O chão que hoje é triste florescerá. Cultive o sorriso, não deixe a estação passar. Plante o amor, que essa flor haverá de brotar. Renove o sentimento que há dentro do seu coração. Faça do seu tempo o esteio da evolução. Semeie uma nova luz, não pense em desistir. Vamos tentar crescer a cada dia. Cante uma canção, segure minha mão e lembre, plante o amor, que essa flor haverá de brotar. Primavera vem, espalhando suas cores. O chão que hoje é triste florescerá. Cultive o sorriso, não deixe a estação passar. Plante o amor, que essa flor haverá de brotar. Renove o sentimento que há dentro do seu coração. Faça do seu tempo o esteio da evolução. Semeie uma nova luz, não pense em desistir.